Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos dar mais um passo no mundo da eletrônica e da robótica, com o curso de iniciantes de Arduino. Nesta aula você vai aprender a usar as portas analógicas do Arduino e um sensor que chama sensor LDR, que é um sensor de luz ou iluminação. Vamos criar um projeto simples, mas muito usado na prática. Nosso objetivo é o seguinte: quando a luz no ambiente apaga, um LED vai acender automaticamente. Olá, meus amigos! Eu sou o Ardu, o Arduino mais feliz da internet. Isso é automação básica, igual luz automática de jardim ou poste. Isso mesmo, Ardu. Esse mesmo mecanismo é utilizado em muitas aplicações no mundo real. Só que nós estamos utilizando o Arduino para fazer esse controle. Antes de colocar a mão na massa, vamos entender o que esse projeto faz e qual é a lógica do projeto. O Arduino, ele vai ler a quantidade de luz aqui nesse sensor LDR, eu já vou explicar ele. Se o ambiente estiver claro, como está aqui, o LED fica apagado. Se escurecer, o LED se acende. Né? O Arduino ele vai entender isso e vai ligar o LED. Tá vendo? Como tem iluminação em cima do sensor, ele acende. Quando se apaga, quando escurece o sensor, ele acende o LED. Ou seja, sensor, código, ação. Sempre pense assim: o sensor sente, o Arduino pensa e o atuador age. Essa é a base da robótica, Arduino. Agora vamos falar do componente LDR. LDR significa Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. É essa pecinha aqui, ó. Vou desligar aqui o projeto, né? É essa pecinha aqui, ó. Vendo? Esse cara ele é um resistor sensível à luz. Quando tem muita luz, o resistor LDR diminui a resistência e quando tem pouca luz, a resistência aumenta. O Arduino ele não mede luz diretamente, ele mede tensão. Então usamos o LDR e um divisor de tensão. Mais luz igual a menos resistência. Menos luz igual a mais resistência. Fácil de lembrar. É verdade, Adu. É bem fácil de lembrar. Ele é bem simples, é um componente muito simples. E ele não é polarizado. Para a gente entender o funcionamento do LDR, a gente precisa entender um conceito muito importante, o que é um divisor de tensão. A gente vai usar esse divisor de tensão em praticamente todos os sensores analógicos. O Arduino não consegue ver resistência ou luz diretamente. O que ele entende são valores de tensão. Então, precisamos de uma forma para transformar a variação da resistência do LDR em uma variação de tensão. E é exatamente isso que o divisor de tensão faz. Vamos lá para a tela? Aqui no computador, vamos lá. Então, esse aqui é o projeto do Tinkercad, como a gente sempre faz. Quem precisar, tá? Eu vou deixar o link, tá? Com o projeto, com o código também. Eu vou colocar o link no vídeo. E se você não encontrar o link, pode mandar, quer acompanhar, que eu mando o link do Tinkercad. Tá bom? Então vamos explicar aqui, eu já deixei montado o circuito do LDR para a gente explicar, tá? O conceito que eu estava explicando de divisor de tensão. Como eu tinha falado, o Arduino ele não consegue ver a resistência ou a luz diretamente. O que ele entende são valores de tensão. E como que a gente pega esse valor de tensão? Então a gente precisa de uma forma para fazer isso. E o LDR faz isso, ele faz a variação de tensão. Então como é que funciona o nosso divisor de tensão? Qual é o conceito? Então você imagina que você está interligando 5 volts aqui no principal, tá? E está passando 5 volts no nosso sensor LDR. Então temos 5 volts da saída do Arduino. Se colocarmos dois resistores em série entre 5 volts e o GND, a tensão será dividida entre eles. Então, uma propriedade do resistor é a divisão de tensão. Quando você está trabalhando em série, você colocou 5 volts está passando aqui e depois ele passa no resistor. Essa resistência é dividida entre os dois. O ponto entre os dois resistores terá uma tensão intermediária, que depende do valor de cada resistor. Então, esse intermediário ele vai depender desse valor.
Pensa nos 5 volts como uma pizza. 2 resistores vão dividir essa pizza. Quem tiver mais resistência fica com a maior fatia da tensão. No nosso projeto, um dos resistores é fixo, de 10K. Então a gente sabe, é conhecida a tensão dele. O outro resistor, o LDR, que muda de valor conforme a luz do ambiente. Então, um resistor é fixo e o nosso LDR, ele é um resistor variável, que vai mudar a resistência conforme a luz do ambiente. Esses dois componentes estão ligados em série, conforme o divisor de tensão que eu expliquei. Tá? O Arduino lê a tensão exatamente no ponto entre o LDR e o resistor fixo, ligado no pino A0. Então eu estou pegando aqui, ó, e estou ligando no pino A0. Então eu estou lendo essa resistência. Então, eu vou simular aqui para a gente ver. Ó, eu coloquei esses dois componentes. Isso aqui são multímetros. Tá? Isso aqui são multímetros que vai medir essa corrente, tá? essa tensão entre os dois resistores. Ok? Esse vai estar medindo a tensão. Então a gente vai ver essa variação aqui. Tá? Vamos iniciar aqui. Ó, você vê, ó, está chegando aqui esse multímetro, ele está medindo a entrada, 5 volts. Esse multímetro está medindo a variação aqui no ponto médio, ou seja, entre os dois resistores, que é exatamente o divisor de tensão. Quando o ambiente está claro, ó, ele vai diminuindo, vai baixando a resistência. Ou seja, ele vai deixando passar aqui mais energia. Ele vai dividindo mais. Como ele está menor, esse resistor vai pegar mais tensão. Tá vendo? Ó? Conforme eu vou baixando aqui, tá? A resistência dele vai ficando alta. Isso faz com que a maior parte da tensão caia no resistor fixo. Então, a tensão no pino 0 é mais alta e o Arduino lê um valor grande. Muita luz, pouca resistência, valor alto no analog grid. Quando a gente abaixa a luminosidade, ele aumenta a resistência, tá? Então ele vai segurar mais tensão e aqui passa menos tensão para o segundo resistor. Né? Então agora ele vai segurar mais tensão e o Arduino vai ler um valor menor, entendeu? Porque está chegando aqui menos. Então existe um erro muito comum que as pessoas às vezes cometem quando está no início, é o que? Ligar o sensor LDR direto no Arduino. Aí o que acontece? Sem esse divisor de tensão, a tensão, o valor lido fica instável e sem sentido. Por isso, sempre que usar um LDR ou sensor resistivo, pense primeiro no divisor de tensão. Tá? Então, se você ligar direto, não vai funcionar direito. Sem divisor de tensão, o Arduino fica cego. É isso mesmo, Ardu. Porque aqui você está enxergando o mundo por aqui. Vamos lá para o código. Ó, eu vou explicar um pouquinho do código aqui, tá? O Analog Grid, ele está lendo essa porta, tá? Então ele converte esses 5 volts, ele converte os 5 volts que está chegando aqui, tá? De 0 a 5 volts em um número de 0 a 1023, ou seja, ele faz uma proporção aqui. Então ele está recebendo 5 volts e ele vai transformar. A gente sabe que é de 0 a 5, é isso que ele vai fazer. Ele vai transformar de 0 a 5 volts a 0, de 0 a 1023. Todo o comportamento do nosso código depende dessa variação de tensão criada pelo divisor. Sem entender o divisor de tensão, o código parece mágica. Entendendo isso, tudo faz sentido. Então, resumindo, o LDR muda a resistência, a gente muda a resistência dele, o divisor de tensão transmite essa tensão, essa mudança para nosso Arduino, tá? Para o nosso pino A0, para a nossa porta analógica, tá? E o código toma decisão com base neste valor. A porta analógica, eu falei pouco dela, mas a porta analógica, ela é o que? Aqui a gente recebe ligado e desligado. Aqui a gente pode receber variação. Por isso a gente está usando a porta analógica.
Sensor bom, é sensor bem ligado. Vamos falar um pouco agora do código. Vamos entender o código, linha a linha. Tá? Eu vou colocar esse código mais comentado lá no projeto, tá? No Tinkercad, que aí você tem ele lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Na primeira linha, tá? Eu estou definindo as portas. Como é que eu entendo que isso é uma boa prática, a gente colocar as defines como as nossas portas. Então, a nossa porta do LED é a porta 10. Eu estou definindo que a gente vai ler a D10. Tá? Eu estou definindo a porta do sensor A0. Aqui eu criei variáveis de comparação. Então, o valor mínimo do sensor, ele vai começar em 0. Eu só criei o valor mínimo. O valor do sensor, que ele vai ser lido. E aqui a gente já vem para a configuração de setup. O setup, como a gente já explicou nos outros vídeos, ele vai rodar uma vez. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir como a gente vai trabalhar com as portas. A gente tem que falar para o Arduino como que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar que utilizar o pin mode, porta sensor input, ou seja, a porta do sensor vai ser de entrada. E pin mode, a porta do LED, vai ser de saída. E aqui a gente está ligando o serial begin, tá? Para a gente ver o funcionamento desse sensor. Quando eu vou carregar o código e a gente vai ver como é essa variação. Por isso eu estou usando aqui para a gente ver a porta serial. Iniciando também, a gente começa iniciando as variáveis que eu criei lá em cima. Então eu vou colocar o valor mínimo do sensor aqui. Esse número 500 é um limite. Você pode testar outros valores. Isso mesmo, Ardu. Aqui é a sensibilidade que a gente vai usar nesse sensor. Então esse é o valor mínimo que ele vai usar. Quando ele receber esse valor mínimo, ele vai tomar uma decisão. Tá? E aqui eu mantive o sensor com 0. Vamos para o loop, o coração do Arduino, do programa, que é o que vai ser executado continuamente. Então, na primeira linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Analogic Read, que é o que eu estava explicando lá, que ele vai converter, vai ler a porta do sensor, tá? A0, vai gravar esse valor, vai registrar esse valor no valor do sensor. E aqui é o ponto de decisão, que é a nossa lógica. Então eu leio, o sensor lê, o código decide. Então aqui nós estamos decidindo o que fazer. Então eu vou verificar. Valor do sensor é maior ou igual ao valor mínimo. Ou seja, aqui ele está colocando o valor de 100. É aqui que é a sensibilidade dele. Se eu colocar maior, ele vai ficar menos sensível. Se eu colocar menor, ele vai ficar mais sensível. Se o valor do sensor tiver maior, eu vou mandar o LED desligar, ou seja, está claro. Então ele está lendo, está claro. Se não, eu vou ligar o LED, ou seja, se o valor do sensor ficou menor que o valor mínimo, tá? Está escuro. Então eu vou ligar o LED. E aqui eu vou imprimir o valor do sensor para a gente entender, ver como que ele funciona. E aqui eu dou um delay, um pequeno delay. Vamos carregar o código, né? Então, vamos carregar o código aqui. Deixa eu ligar meu Arduino aqui na bancada. Tá? Ó, ele já detectou lá na configuração da porta. Então, vamos carregar o código. Carregamos. O Arduino já está lá carregado. Vou ligar o monitor serial aqui, né? Configurar para ele acompanhar. Ó, aqui o LDR, então ele está aparecendo. Eu estou deixando, ele está pegando a luz do ambiente. Então, nosso divisor de tensão, ele está lendo lá 820, 700, tá? Aí agora eu vou tampar o LED. Vou tampar o resistor, né, o LDR. Aí ele, ó, baixou a tensão, ele está no escuro, tá vendo? Ele foi para 77 e o LED acendeu. Quando a gente ilumina, né, ele diminui a resistência e passa mais corrente. Quando a gente escurece, ele aumenta a resistência, passa menos corrente, tá bom? Então agora a gente vai lá para a montagem do nosso circuito.
Agora, a gente viu a parte teórica do projeto, vamos à montagem. Tá? Então, para que a gente vai precisar para fazer essa montagem? Então, a gente vai precisar do sensor LDR, tá? Aqui. A gente vai precisar de um resistor de 10K, aqui. Tá? Então, o resistor de 10K é marrom, preto, laranja. Um resistor de 220 ohms, tá? Vermelho, vermelho, marrom. Ok? O nosso LED, que vai acender. O Arduino, tá? E agora eu estou usando esse Arduino aqui, como eu estava fazendo nos vídeos passados. Esse é o Arduino Chip, né? Que é você pode extrair o microcontrolador ATmega. Aquele outro que eu estava usando, ele era um SMD. Fazem a mesma coisa. Jumpers, o protoboard, né? Então vamos lá, para montagem. Vamos montar primeiro o divisor de tensão que a gente falou tanto. Então a gente vai pegar o LDR, tá? Nós vamos colocar em uma trilha aqui qualquer, duas trilhas, né? O LDR, ele não tem polarização, então você pode montar ele, não importa os terminais, né? Então ele não tem lado não tem lado como o LED. Vamos pegar o resistor de 10K aqui, tá? A gente vai colocar em um terminal do LDR e o outro terminal em uma trilha qualquer aqui. Nós vamos já ligar os jumpers. Então eu vou colocar o outro terminal do resistor, eu vou ligar aqui no comum, no GND comum, né? No terra comum, no GND comum. O outro terminal do resistor. Opa, vamos fazer uma ligação melhor aqui. Vou colocar aqui, ó, o resistor já para economizar vamos economizar uma ligação, né, um jumper. Então eu estou ligando um terminal do resistor e um na trilha comum do GND. Tá? E o outro aqui, eu estou ligando, vamos interligar o outro terminal do LDR aqui na trilha no positivo. Ok? Eu tinha ligado no negativo, não. Vamos ligar ele no positivo aqui. Tá? Na trilha comum dos 5 volts, que eu vou alimentar daqui um pouco. E vamos pegar o ponto do divisor de tensão, que é o quê? Entre o terminal do resistor e o terminal do LDR, eu vou ligar aqui, vou pegar onde eu vou fazer a leitura. É aqui nesse ponto que o Arduino vai fazer a leitura, ou seja, no centro do divisor de tensão. E vou ligar, como eu coloquei lá na tela na programação, na A0. Ok? Agora vamos ligar o LED. O anodo do LED, que é o maior, vamos colocar o LED aqui. Tá? O anodo do LED, nós vamos ligar o positivo. Nós vamos ligar o resistor. Então, estamos pegando o resistor aqui de 220, aqui, tá? E nós vamos ligar no anodo, que é o perna maior. Nunca ligue LED direto no Arduino sem resistor, senão ele queima. E nós vamos ligar aqui, esse verdinho aqui, ó. Nós vamos ligar o outro terminal do resistor na porta D10, digital 10, que é o que a gente colocou na programação, que está fazendo o controle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ligamos a D10. E agora vamos ligar aqui o outro terminal o catodo do LED, nós vamos ligar no negativo.
no comum negativo. Ok? Agora vamos ligar as trilhas, por 5 volts. Vamos pegar aqui esse jump maior, vamos ligar nos 5 volts, vamos alimentar essa trilha comum com 5 volts aqui do Arduino. Ó, Vin, GND, 5 volts. E a outra trilha comum também, que é essa outra do lado, nós vamos colocar no GND, em um dos GNDs do Arduino. Aqui vem GND. Confere aí. GND comum, resistor no LED e LDR ligado no A0. Né? Então aqui o GND está ligado ao resistor. Esse está fazendo o divisor de tensão aqui. Aqui no LDR, então estamos alimentando com 5 volts. Esse aqui nós estamos interligando alimentando ele, interligando com o GND, o anodo do LED e o catodo aqui nos 5 volts. Funcionou! Sensor lendo o mundo Aí, real. ó, funcionou. Tá vendo? Conforme a nossa programação. Então, como a gente explicou, o sensor vê o mundo, vê a luminosidade, a programação decide o que vai fazer e o LED executa. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Curte, se inscreve e segue o canal. Semana que vem tem mais projetos incríveis.